Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês em mais esta semana em que estarão lecionando agora a lição número 6. Os tipos de relacionamento interpessoal. Como nós já falamos na lição número 5, o nosso objetivo, ao termos o novo nascimento, mortificação da carne e abundância do Espírito Santo em relação ao relacionamento interpessoal, é poder ter um bom relacionamento, ter paz com todos os homens. A palavra de Deus diz exatamente isto: naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora, veja uma coisa. As pessoas lá no mundo, também já mencionei isso na lição 5, às vezes conseguem ter bons relacionamentos com outras pessoas. Mas isso ocorre quando? Ocorre quando essas pessoas conseguem. Então, vamos pegar aqui dois exemplos. Pessoa A e a pessoa B. Então, estes espinhos aqui representam as obras da carne. Né? Representam as obras da carne. Então, essas duas pessoas aqui, vocês estão vendo, estão cheias de obras da carne. E tem algumas obras da carne que vão espetar uma a outra. Então essas pessoas aqui vão ter problemas de afinidade. Então nessa lição nós chamamos, o que nós estamos chamando de afinidade aqui? Nós estamos chamando de afinidade a possibilidade que as pessoas têm de se aproximar, porque as obras da carne que são evidentes nas suas vidas são aceitas pela outra pessoa. Então veja, essas duas pessoas agora elas conseguem se aproximar porque elas continuam cheias de espinhos. Os espinhos que elas têm são aceitos pela outra pessoa. Então, essa pessoa, a pessoa B, ela se espeta com os espinhos que tinham aqui, mas esses aqui ela aceita. Essa pessoa aqui se espetaria com espinhos que tivesse aqui, mas esses espinhos que estão aqui, ela aceita. Então são pessoas carnais, ou quem sabe nem carnais são até naturais, nem são crentes, mas elas conseguem conviver porque as obras da carne que elas têm não são incompatíveis entre si. Deu para entender? Então, isto é aquilo que nós estamos chamando de afinidade, certo? E o que nós estamos chamando de comunhão, aqui na lição 6? Nós estamos chamando de comunhão aquilo que as pessoas têm em comum. Então, aqueles alvos. Por exemplo, essa pessoa aqui, qual é o alvo dela? O alvo dela, o sonho dela é viver numa chácara, viver num sítio. E essa aqui também tem. Então, elas têm um alvo em comum. Elas têm um objetivo em comum. Então, esse objetivo em comum nós estamos chamando então de comunhão. Certo? Então, é isso que nós chamamos de afinidade, isso que nós chamamos de comunhão, para o efeito deste estudo aqui, da lição 6. Nós então estamos falando aqui de diversos tipos de relacionamento interpessoal, entre pessoas descrentes, entre o crente e o descrente, relacionamentos que vão ter afinidade, mas não vão ter comunhão, relacionamentos que têm comunhão, mas tem os espetos aqui, né? Agora,
qual é o ideal? Qual o relacionamento ideal que deve ser buscado pelo crente, especialmente por um casal, especialmente por irmãos que querem trabalhar juntos na obra de Deus? O relacionamento ideal é o relacionamento número 5, do ponto número 5, da página 29, que é com comunhão e com afinidade em Deus. Então, como funciona isso? Qual é o alvo do crente? O alvo do crente é ser cheio do Espírito Santo. É mortificar essa natureza terrena. Então, quando o crente vai mortificando a natureza terrena, vai cortando a sua vida a maldade, a maledicência, a ira, a indignação, ele vai ficando assim, olha que bonitinho ele vai ficando sem espinho. Viu que coisa bonita? Aí de qualquer lado que alguém chega nele, olha, se chegar um desse lado aqui, não tem espinho. Chega aqui, não tem espinho. Chega aqui, não tem espinho. Ou seja, a pessoa, ele vai ter facilidade de relacionar-se com qualquer um. Por quê? Porque ele não tem espinho. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele mortificou a carne. Ele foi cortando, renunciando cada espinho que ele tinha. Então essa pessoa agora, ela está apta para relacionar-se com qualquer um. No entanto, o fato de o crente estar apto para se relacionar com qualquer um não quer dizer que ele vá se relacionar de uma forma mais profunda com qualquer tipo de pessoa. Então aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar ter um relacionamento mais próximo com quem ele tem comunhão. Ou seja, ele tem possibilidade de se relacionar com qualquer um. Mas agora então ele vai ver o que a Bíblia diz, que não pode haver comunhão entre trevas e luz. Ou seja, não é o fato de ele agora livre, para ele agora ele pode se relacionar com qualquer um. Se uma pessoa fica irado, ou seja, aquilo não vai ferir a natureza dele. Por quê? Porque ela está morta. A carne dele está mortificada e morto não sente. Então, quando é que a gente se fere? A gente se fere com os outros quando tem parte da gente que está viva ainda. Por isso que a gente se fere. Então, por exemplo, se alguém fez alguma coisa para você que feriu o teu ego está muito forte, você ficou todo ofendido, toda ofendida. Ah, mas o fulano está pensando mal de mim. Ah, é que você tinha uma visão muito grande de você. Aí você não consegue nem olhar mais aquela pessoa. Tem dificuldade até de cumprimentar aquela pessoa. Por quê? Porque o teu eu, que está muito vivo, se sentiu ferido. Mas se você estiver mortinho, morto não sente. Vai num cemitério lá, experimenta beliscar um morto. Vê se o morto fica triste contigo. Dá um beliscãozinho lá naquele defunto lá. Vê o que ele vai fazer. Ele não vai te chutar, ele não vai... Tá o mortinho lá. Assim. Você belisca ele fala assim... vai continuar impávido, do mesmo jeito. Está morto. Então, quanto mais nós formos crucificando a nossa carne, menos vai nos atingir o que os outros fazem para nós. Por quê? Porque nós não vamos mais viver no princípio da reação. Nós estamos vivendo numa dimensão superior. Eu estou agora agindo conforme Deus quer que eu aja. Independentemente se a pessoa me chamou de feio, de bonito, né? Porque o oposto é verdadeiro também. Muitas vezes tem até obreiros na casa do Senhor que não tratam as coisas bem, não porque são ofendidos, mas porque quando eles são elogiados ou quando recebem uma coisa de uma pessoa, ele então também é tocado nas suas emoções.
e agora passa a tratar o assunto daquela pessoa que elogiou de uma forma diferente, passa a agir de uma forma protetiva, não trata mais o pecado, enfim. Então, veja, essa questão da reação, ela é perigosa dos dois lados. Ela é perigosa tanto no sentido de você reagir e maltratar alguém, quanto é perigosa no sentido de você acabar protegendo também alguém dos seus erros, do seu pecado. Então, tem os dois aspectos, né? Quantas vezes que um pai, uma mãe, que tem um filho que é super amoroso, então os pais acabam não corrigindo esse filho. Corrige os outros, mas o abençoadinho ali, né, que é mais carinhoso, ele acabam relevando aquilo que ele faz. E no fim, o queridinho acaba depois sendo um problema, porque os pais deixaram ele sem correção. Então, o agir segundo o princípio da reação é perigoso nos dois sentidos, tanto ao se fazer o bem, quanto ao não se levar a uma correção, não se corrigir a pessoa. Então veja, o fato da pessoa poder se relacionar bem com qualquer um não significa que ele deva buscar isto. Não. Ele deve agora relacionar-se, deve ter uma intimidade maior com aqueles com quem, além de ele não se espetar, né, que agora ele consegue viver bem com todos, ele vai buscar quem tem os mesmos objetivos. Quem quer ter uma vida de oração, quem ama a sã doutrina, quem quer viver uma vida para Deus de maneira santa, quem não fala mal dos outros, quem quer ter o objetivo de somente abençoar, de somente proporcionar coisas boas dentro da casa do Senhor. Então, ele vai ter, além de afinidade, vai ter também a comunhão. Dito isto, agora é tudo com você. Estude bem os gráficos, entenda os tipos de relacionamento que podem existir e leve os seus alunos a terem esse desejo de buscar, de anelar este último tipo de relacionamento. O último tipo de relacionamento que está no item 5, com comunhão e afinidade com Deus. Que Deus os abençoe. Uma boa aula debaixo da unção do Espírito Santo.